Olá, turma! Estamos aí iniciando nossa 12ª aula e nessa aula a gente vai falar sobre razão e proporção, ok? Vamos aí falar um pouco a teoria rapidamente e aplicar em exercícios da banca CETRED, ok? Razão, pessoal. Razão entre duas grandezas é o quociente estabelecido entre elas. Ou seja, razão está relacionado, ok? Com divisão, né? E a gente vai sempre ter o que? Uma das principais dicas que a gente precisa saber é o seguinte: é quando ele falar que a gente tem aqui, ó, para indicarmos a razão entre A e B, usamos A sobre B, ou A dividido, ó, deixa eu marcar aqui, ó, desculpa, A sobre B, ou A está para B, esse símbolozinho aqui é, ó, desculpa, fechadinho, A está para B. Ou seja, eu posso representar quando eu disser A está para B, posso colocar A sobre B, ok? Vou deixar uma questão daqui a pouco sobre isso, né? E a gente tem, né, que o elemento que é o dividendo, não é isso? Ele é quem? O antecedente. E o B, que é o número que está aqui, ó, que é o numerador, né? Está dividindo, é o consequente, ok? Então, razão, pessoal, ele vai estar sempre falando ou a palavra razão ou então dizendo que determinada medida está para outra medida, né? Só que a gente tem também razões já conhecidas, tipo a concorrência do concurso, uma velocidade média é uma razão, ou seja, uma razão de quem? Entre o espaço e o tempo, não é isso? A concorrência é o que? É o número de candidatos, né? Dividido pelo número de vagas, e aí a gente vai ter N razões já conhecidas, né? Tem escala, né? Mas isso normalmente na questão já dá para a gente identificar, a gente não precisa decorar essas razões, ok? Então vamos, pessoal, para o primeiro exercício aqui, né? Ó, bem simples, como eu estava falando, a questão do município de Aquiraz, ok? Nível médio. Deixa eu apagar aqui, ok? Vou apagar aqui. Vamos lá. Ó, Guarda Municipal, nível médio, Aquiraz 2017. Sabe-se que a razão entre as alturas de Pedro Paulo e Ana Maria é de 7/8, sendo a altura de Pedro Paulo 1,40, a altura de Ana Maria é de quantos metros? Ora, pessoal, você pode colocar aqui o seguinte, deixa eu só. A primeira coisa é o seguinte: Pedro Paulo tem uma altura X e Ana Maria tem uma altura Y. Aí ele fala a razão entre as alturas, ou seja, X sobre Y. Razão, já falou aí, como eu falei, como eu havia falado, na questão ele vai dizer normalmente ou a altura de Pedro está para a de Maria, como 7 está para 8, ou ele vai fazer nesse esquema aqui. A razão entre a altura de Pedro e Paulo, a razão é o que? O quociente. Então, 7 sobre 8 é igual a quanto? 7 sobre 8. Poderia ser 2, poderia ser 3, não é obrigado a ter dado uma fração não, né? Ele deu um formato de fração, né? Só que ele diz o seguinte: sendo a altura de Pedro Paulo 1,40, qual é a altura de Maria? Ó? No lugar do x aqui eu vou colocar aqui 1,40. Aí eu tenho y, tenho igual 7, 8. Aí, pessoal, deixa eu afastar e vou voltar aqui mais uma vez aquela minha dica que eu sempre digo, ó. 7y é igual, ó, multiplicando, né, na verdade. 7y é igual a 8 vezes 1,40. Então, y aqui, pessoal, 8 vezes 1,40 dividido por 7. Esse 7 passa dividindo.
E você vai logo perceber o que, pessoal? O y aqui, ó, 1,40, pessoal. Se eu fizer essa divisão aqui, né, 1, 4, tiver o 7 aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Ó, tem um vírgula aqui, não tem aqui. Vou ter que multiplicar aqui para virar o que? 14. Deixa eu apagar aqui. Então, multipliquei por 10, ok? Se eu multipliquei por 10 aqui, aqui eu também tenho que multiplicar por 10. Então, eu acrescento 0. Então, fica quanto? 14 sobre 70. Não dá, né, pessoal? Coloca um 0 aqui, ó, vírgula, acrescenta aqui. Posso cortar, posso cortar. 14 por 7, 2. Ok? Então, eu poderia ter enxergado logo de cara que essa divisão dava 0,2. Ia ficar o quê? 8 vezes 0,2. Y é quanto, pessoal? 0,2 é o quê? 20 centímetros. 1,60. Ok? 1,60 m. Venho aqui, ó, e marco item D, pessoal. Então, observe que o seguinte, o importante aqui é que você saiba o seguinte. Quando falo razão, ficou fácil. Mas se ele tivesse dito a altura de Pedro Paulo está para Diana Maria, eu teria colocado aqui, ó, X, a altura de Pedro Paulo está para Diana Maria. Então, observe nesse, quando ele falar está para, eu posso colocar que é um sobre o outro, ok? Vamos aqui à próxima questão, pessoal. Mais uma questão de razão, ok? Deixa eu ver se eu tinha procurado aqui uma questão. Vou no procurador aqui. Ok. Pronto. É na prova da Câmara Municipal de Calcaia, ok? 2016, pessoal. Vamos lá. Câmara Municipal de Calcaia. A soma de dois números é 28. A razão entre eles é 75%. Números A e B. Então eu tenho que A mais B é quanto, pessoal? 28. A razão entre eles. Se ele informou aqui, ó, já na sequência A sobre B, também não preciso. Ele só quer saber qual é o maior deles, né? Então eu vou colocar A sobre B é igual a quanto? 75%. 75% é quanto, pessoal? 75 sobre 100. Posso dividir aqui tudo por 25, não é isso, pessoal? Vou ter quanto? A sobre B? Vou ter que A sobre B é igual a 75 por 25, 3. 100 por 25, 4. Então eu tenho que 4A é igual a 3B. Então eu vou ter que substituir aqui, né, pessoal, em um dos casos, né? Isso, ó. Eu posso, agora eu vou substituir aqui, ó. Vou colocar o quê? Vou dizer logo isso aqui. Normalmente eu não uso o método da substituição, né, pessoal? Mas nesse caso aqui ele já está muito prático, então eu vou dizer que o A é quem? 3B. O que é que eu faço com esse 4? Passo dividindo. Aí eu venho para cá, ó. O A é 3B sobre 4. Então vou substituir, né? Substituir, ok? Aí eu vou, em vez de colocar A, vou colocar 3B sobre 4 mais B igual a 28. O que é que eu vou fazer, pessoal? Multiplicar toda a minha equação por 4 para eu remover o quê? Esse 4 aqui. 3B vezes 4 sobre 4, cancela, sobra quem? 3B. Aqui eu tenho 4 vezes B, 4B. E aqui eu tenho 28 vezes 4. Lembrando, pessoal, que eu sempre evito o quê? Eu vou deixar essa multiplicação, porque, ó, 3B com 4B, 7B. Eu já percebi, né, que o 28 vai dividir. Então, B é quem? 28 vezes 4 sobre 7. Então, eu tenho que o B. Ora, eu tenho que o B aqui, pessoal, é o quê?
28 dividido por 7 dá quanto? 27 por 7 dá 1. 28 por 7, 4. 4 vezes 4, 16. Se o B é 16, pessoal, ora, a soma aqui, ó. Se o B é 16, é porque aqui falta quanto para 28? 12. Então, o maior número é o 16. Então, é o que? Item C, pessoal. Beleza? Então, razão, pessoal, sempre se lembre de associar o que? Razão é a divisão dos números, não é isso? Nesse caso, ele nem informou se era B sobre A, ok? Qualquer valor que eu teria dado aí, ele... Na verdade, eu vou usar esse valor A e B é 28 e a razão entre eles. Como ele já me informou A e B, ok? Eu colocaria nessa sequência. Mas claro, se eu tivesse colocado invertido, eu ia ter que achar o que? Eu ia achar que o B é 12 e o A seria 16, né? Se eu inverto aqui, ó, se eu inverto a fração, não alteraria em nada, ok? Vamos lá para outro assunto bastante que agora é o que? Proporção, pessoal. Ou seja, divisão proporcional, ok? Bem, pessoal, e essa divisão ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A gente vai começar, ok, falando da divisão diretamente proporcional. E a regra é o seguinte: eu tenho elementos num grupo A, né, quando a gente fala assim, elementos no grupo A, uma sucessão numérica A, e elementos num grupo B, uma sucessão numérica em B, A, B, C, né, ou seja, X, Y, Z. Quando eu tenho a razão entre o primeiro de uma e o primeiro da outra, no caso, né, da sucessão A, da sucessão B, essa razão dos elementos do primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, ela é igual a uma constante. Eu posso dizer então que essas sucessões elas são diretamente proporcionais. E elas são o que, ó? Elas vão ter em comum o que? Um coeficiente ou um fator de proporcionalidade. Normalmente, nas questões, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho o seguinte: eu tenho um determinado valor que é o que? A soma, ó. A gente tem que essa coeficiente de proporcionalidade, ó, eu posso descobrir de que forma isso aqui, ó, x sobre a, y sobre b, z sobre c, é igual a quem? A soma dos elementos da sucessão A dividido pela soma dos elementos da sucessão B. E normalmente eu tenho isso aqui, pessoal. Isso aqui também é igual a quem? Ó? Igual a K. E normalmente nas questões eu tenho essa soma aqui. Beleza? Eu tenho essa soma aqui. Na minha questão é dada essa soma. E esse A, esse B e esse C são as partes proporcionais que eu quero dividir. Vamos trazer aqui uma questão para eu tentar exemplificar melhor, ok? Ó, essa questão aqui, pessoal, é da prova de Camusim, ok? Superior. A prova de Camusim foi esse ano já, né, pessoal? Em 2018. Então vamos lá. Repartindo o número 364 em partes proporcionais aos números 24, 32, 40 e 16. Primeira coisa. O 364, pessoal, é o seguinte, nada mais é do que eu vou pegar esse 364 e dividir. E vou dividir ele em quê? Em x mais y mais z mais w. Ok, deixa eu celular ativou aqui. Vamos lá. Essas partes aqui, ó. E eu vou ter o quê? Que o A é quem? O A nesse caso aqui é o 24, o B 32, o C 40 e o D 16.
ok? Só que antes de eu resolver, eu estou só explicando aqui na questão quem são esses elementos aqui, né? Ó, quem é x, quem é y, né? Só que é o seguinte, pessoal, se eu fosse colocar aqui nessa questão, seria isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu teria quem, se eu fosse colocar nesse formato aqui, eu teria que x sobre 24 é igual a y sobre 32, que é igual a z sobre 40, que é igual a w sobre 16. Isso tudo aqui é igual a uma constante, que também as somas aqui, ó, são iguais, não é isso? Só que eu posso fazer o seguinte, pessoal. Para responder esse tipo de questão, vou dar uma dica bem legal. Minha dica é o seguinte: esses elementos aqui, né, o A, o B, né, deixa eu escrever aqui, o A, o B, o C e o D, eu posso fatorar eles, né, se eu conseguir dividir todos por um número. Ou seja, no caso aqui eu tenho que todos os números são pares, não é isso? Então eu poderia dividir por 2, isso eu já sei, e deixar o meu número menor, para facilitar o que? Na hora dos cálculos. E então eu poderia dividir por 4 aqui, todo mundo divide por 4. Só que eu percebo que todo mundo aqui, né, é divisível por quanto, pessoal? Por 8. Ok? Por 8. E agora, quando eu divido tudo por 8, eu tenho aqui, ó, 3. Deixa eu fazer essa divisão anotada aqui, ok, pessoal? Vou anotar aqui. 24 dividido por 8 sobra o 3. 32 por 8 sobra 4. Sobra 4 não, é 4 na verdade, né? Desculpa. Por 8, 5. 16 por 8 é 2. Agora, quando eu vou responder questões diretamente proporcionais, eu faço o seguinte, pessoal. Eu coloco x. Aí, pessoal, eu vou colocar o 24 aqui só para eu me lembrar que é referente à parte do 24. Y. Isso aqui é só para... Desculpa. 32. Z, 40, ok? E meu W, 16. Lembrando, pessoal, se eu não quiser, se eu não quiser colocar esse 24 aqui, esse 32, esse 40, esse 16, sem problema algum, ok? Eu estou fazendo isso porque nessa questão não, mas em alguma outra questão eu posso pedir a parte proporcional a 16, a parte proporcional ao filho que tem 20 anos, né? Então eu gosto de colocar aqui para quando eu achar esses valores, né? Eu já vim lá e já calcular facilmente. Aí eu faço o seguinte, ó, pessoal. O 24 agora é quem? É 3. O 32 agora eu uso 4. O 40 eu uso 5. O 16 eu uso 2. E agora, ó, no 24 ele vai ser quem? 3. E eu vou multiplicar por K. 3K. O Y vai ser 4K. O Z, 5K. E o 16, 2K. Pessoal, só que o seguinte, essa soma aqui, x mais y mais z mais w é igual a quanto? 364. Então, 3K, deixa eu afastar aqui que eu sei que agora a imagem corta, não é isso? 3K mais 4K mais 5K mais 2K é igual a 364. Deixa eu ver como é que está aqui a minha imagem. Vamos lá, ok? Então essa soma aqui dá quanto? 7 com 7, 14K é igual a 364. K é igual a quanto? 364 dividido por 14. Tem mistério? Vem aqui, ó.
fazer aqui 364, 14. Aqui vai dar 2, porque vai dar 28, não é isso? 28, 8 para 16 não vai dar, tem que ser 8 para 16. 8, vai 1, 3 para 3, 0. 84. Então, 84 vai dar quanto, pessoal? Deixa eu ver aqui. 6 dá certo? Provavelmente, não é isso? Porque 6 vezes 4, 24. Então, é 6. 26. Então, o meu K é quanto? 26. Agora, eu venho aqui na questão e verifico. Quem é o X? 3K. O K é quanto? 26. 3 vezes 26. Vou colocar aqui embaixo, ó. 3 vezes 26 é 3 vezes 20, 60. 3 vezes 6, 18. Então é 78. 4K. 4 vezes 26, 4 vezes 20, 80. 4 vezes 6, 24. 104. 5 vezes 26, 5 vezes 20, 100. 5 vezes 6, 30. 130. E 2K é 2 vezes 26, 52. Pessoal, pelo que eu percebi aqui, eu não tenho esses itens, né? Na sequência, tenho, tá aqui, ó. Item vamos só verificar se esses números eles se encontram aqui, ó. Eles se encontram, pessoal, né? Só que você tem que ter o que? Manter a ordem. 78, 104, 130, 52. Item ok? Beleza? Vou trazer aqui um exemplozinho bem simples, pessoal, que é um exemplo que envolve a prova de Trairi, né? Provazinha bem simples, que é essa daqui, ó. Vou apagar só essa parte aqui. Vamos lá, questãozinha simples, pessoal. Sabe-se que a soma de três ângulos internos de um triângulo é 180. Se os ângulos internos de um triângulo são proporcionais a 1, 2 e 3, então o maior desses ângulos mede, ó. Lembrando que como é que eu começo? Eu vou fazer, ó, x1, y2, z3. Lembrando que isso é só as partes que eles são proporcionais, beleza? Porque na verdade nesse tipo de questão, pessoal, eu não vou precisar fazer pelo seguinte: eu não consigo fatorar o 1, o 2 e o 3, porque não tem nenhum número que eu divida os três números, né? E eu consigo um número que eu consiga dividir os três números, até porque eles já são fatores primos, né? O 2 é primo, o 3 é primo e o 1 nem primo é, né? Não é isso? Então o que é que eu faço aqui, ó? Eu vou ter o que aqui, pessoal? 1K, então é K. O Y, 2K. O Z, 3K. Então, ó, a soma y mais x mais y mais z é quanto? 180. Venho aqui, K mais 2K mais 3K é igual a 180. 6K é igual a 180. Sobra aqui K é igual a 180 por 6. K igual a 30. Se eu for colocar aqui nos ângulos, pessoal, olha, se K é 30, então o X é quanto? 30. O Y é quanto? 60. O Z é quanto? 3 vezes 30, 90. 2 vezes 30, 60 aqui, né? Esqueci. Então, ele quer saber o quê? Então, o maior desses ângulos mede. Ora, o maior ângulo, ok? Mede 90 graus, pessoal. Beleza? Ó, pessoal, eu vou dividir essa aula em duas aulas, ok? Então, eu vou parar por aqui
Mas na próxima aula ainda, na aula, né, na 13ª, vou trazer questões de inversamente proporcionais e questões que envolvem algum texto, né? Não é essa divisão direta, já falando aqui, ok? Então, pessoal, valeu, um abraço, desculpa aí qualquer coisa, se inscreve no canal, beleza? Compartilha esse vídeo e dá um joinha. Valeu, pessoal, até